Olá, queridos alunos. Bom, a gente vai fazer uma revisão sobre escala cartográfica. Em sala de aula, nós estávamos vendo outras formas de chegar num resultado. E eu trouxe aqui uma fórmula que diz o seguinte: D sobre E vezes D. Sendo que D maiúsculo, o Dzão é a distância real, o D minúsculo, Dzinho, é a distância no mapa, e o E vai ser a escala. Só que a gente precisa lembrar o que a gente aprendeu em sala de aula, que era transformar a escala, que vem sempre em centímetros. A gente faz a seguinte leitura: 1 para 2 milhões de centímetros. Ou seja, no mapa, cada 1 centímetro vai representar, no real, 2 milhões de centímetros. Aí convencionou-se a gente ter que transformar, então, os centímetros em quilômetros. E eu ensinei para vocês, né? Da direita para a esquerda, a gente vai caminhar 5 casas, cortando os 5 primeiros zeros. Então, 2 milhões de centímetros, na realidade, cortei os 5 zeros, se transformou em 20 quilômetros. Esse é o primeiro passo. Outro exemplo aqui, ó. Agora a escala diz que é 1 para 200 mil centímetros. 1 centímetro no mapa vai representar 200 mil centímetros na realidade. Peguei lá os 200 mil centímetros, cortei os 5 zeros, significa então que 200 mil centímetros nada mais é do que 2 quilômetros. Agora a escala é 1 para 2 mil centímetros. Também vou andar 5 casas. Olha lá, cortei 1, 2, 3, caminhei e tal, 0,2. Então, 200 mil centímetros na realidade é 0,2 quilômetros. Vamos ao primeiro exercício. Diz o seguinte, ó. Considere um mapa geográfico cuja escala é de 1 para 1 milhão de centímetros e a distância em linha reta entre duas cidades é de aproximadamente 7 centímetros. Assinale a alternativa que indica corretamente a distância real. Então, ó, vamos lá. Ele tem a escala, tá vendo? Que é 1 para 1 milhão de centímetros. Ele tem os centímetros do mapa, então seria a distância no mapa. Então ele precisa da distância real. Voltando lá para a fórmula, D sobre E vezes D. D é o que falta. O problema está pedindo a distância real. Então ficou D igual a E sobre... D igual a E vezes D. A escala é 1 para 1 milhão. A distância no mapa, 7 centímetros. Transformei esse 1 milhão em quilômetros, ficou 10 quilômetros. Volto na fórmula, D igual a E vezes D. Então, distância real é igual a escala vezes distância no mapa. Distância real é igual a 10, lembra? Eu transformei lá. 1 milhão de centímetros ficou 10 quilômetros. Vezes os 7 centímetros, que é a distância no mapa. 70 quilômetros. Então, a resposta é a letra B. Vamos ao segundo exercício. No mapa de Pernambuco, a distância entre o Recife e o município de Garanhuns é de 22,5 centímetros, com uma escala de 1 para 2 milhões de centímetros. Qual é a distância real? Então, tá vendo? Ó, eu tenho a escala, o E, eu tenho a distância real entre as duas cidades. Não, perdão, não tenho. Eu tenho a escala, eu tenho a distância no mapa, eu preciso da distância real. Então, eu tenho a escala, que é 1 para 2 milhões de centímetros, a distância no mapa, que é 22,5 centímetros, falta encontrar a real. De novo a fórmula, D sobre E vezes D. Distância real sobre escala vezes distância no mapa. Transformei lá a 2 milhões de centímetros, cortei os 5 zeros, ficou 20 quilômetros. D igual a E vezes D. Distância real que eu quero é igual a escala vezes distância no mapa. Já encontrei os 20 quilômetros. 20, tá vendo? E igual a 20 quilômetros vezes D. D, 22,5. Fiz a multiplicação.
5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 0, 0, 4 e 1, 5, 4. Uma casa, 450. 450 quilômetros. Resposta, 450 quilômetros e. É interessante você perceber que aqui, ó, tá vendo? Ó, você já eliminaria o A e o D, porque todas as respostas, quando você quer distância real, elas sempre vão ser apresentadas em quilômetros. Então, o A já não serviria, tampouco o D. Ficaria B, C ou E. E é a resposta correta, ok? Vamos a outro exercício. Em um mapa de escala 1 para 5 milhões, quantos centímetros serão necessários para representar uma reta de 600 km? Está vendo? Aqui eu tenho a escala, aqui eu tenho a distância real, falta então a distância no mapa, os centímetros. Vamos lá? Cadê aqui? Olha lá. 1 para 5 milhões de centímetros, a distância real 600 km, falta então para mim a distância no mapa. A fórmula D sobre E vezes D. O que falta para mim? O Dzinho, né? Aqui, ó. Então sobrou isso aqui. D igual a D sobre E. D dividido por E. D, 600 km. E a escala era 5 milhões. Lembra? Transformei 50. 60 dividido por 5, 12. 12 centímetros seria a resposta correta. 12 centímetros. B. Ok? Mais uma. Em um mapa de escala 1 para 3 milhões de centímetros, quantos centímetros serão necessários para representar uma reta de 150 quilômetros reais? A mesma coisa. Eu tenho a escala e tenho a distância real. Está me faltando a distância no mapa, por isso que ele pergunta quantos centímetros serão necessários. Vamos lá. Eu tenho distância real, 150 quilômetros. A escala, que é 1 para 3 milhões, aí eu fui lá, transformei em quilômetros, deu 3.000 centímetros, representa 30 quilômetros. D sobre E vezes D. O D é o que me falta lá, interrogação. Não tem, então ficou D sobre E. D é a distância real, 150 quilômetros. E a escala já transformada em quilômetros, deu 30. Divide 150 por 30, 150 por 30, 5 quilômetros, 5 centímetros, que eu quero a distância no mapa. O D minúsculo, 5 centímetros, vamos lá. É a letra D, 5 centímetros, ok? Vamos ver um outro exercício. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A localizada no estado de São Paulo e uma cidade B localizada no estado de Alagoas é igual a 2.000 quilômetros. O estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era de 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala D. Então, ele quer a escala, tá vendo? Ele tem 2.000 quilômetros, que é a distância real. Ele tem a distância entre as duas cidades, né, de São Paulo com uma cidade de Alagoas é 8 centímetros, então ele precisa da escala. Lembre-se, você vai fazer as contas, depois sempre acrescentar os 5 zeros. Vamos lá, peraí. Então vamos lá. Tá vendo? Ele tem a distância real entre as duas cidades, entre São Paulo e Alagoas, cidade de São Paulo com uma cidade qualquer de Alagoas. A distância no mapa dele está 8 centímetros, ele precisa da escala. D sobre E vezes D. Então ele precisa da escala. Sobrou o quê? D sobre D. D maiúsculo sobre D minúsculo. Distância real sobre distância no mapa. Distância real, 2.000 quilômetros. Distância no mapa, 8 centímetros. 2.000 dividido por 8, 250. Aí você vai, pega 1 para, que é sempre essa representação, 1 para, pega o 250 e acrescenta 5 zeros. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5.
Okay? Então, 1 para 25 milhões de centímetros. 1 para 25 é o E. 1 para 25 milhões de centímetros. Deixa eu ver se tem mais uma. Eu acho que é a última. Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia cuja extensão é de 15 km. No mapa em questão, sua medida é de 10 centímetros, o que nos permite concluir que a sua escala cartográfica, então ele quer a escala. Ele tem a distância real, 15 km, ele tem a distância no mapa, 10 centímetros, então ele precisa da escala. 10 km, está vendo? Distância real, distância no mapa, 10 centímetros, ele precisa da escala, voltamos da fórmula D sobre E vezes D. Ele precisa da escala, então, escala igual a D sobre D, distância real, dividido pela distância no mapa. 15 quilômetros, 15 dividido por 10. 15, 10, dividido por 10 deu 1,5. Tá vendo? 1 vezes 10, 10, baixo 5, sobrou 5. Como é menor, baixei um zero e acrescentei uma vírgula, deu 1,5. Olha lá. Ô, professor, mas aí como é que eu vou fazer se tem que acrescentar 5 zeros? Você só acrescentou 4. Não, eu acrescentei 5, porque é 1, 2, 3, 4. Aquela vírgula, você já tira ela e você já representa como um zero. Você conta ela como zero. Então, 1, 2, 3, 4. Seria uma aqui, né? 1,5. Então, vai dar 1 para 150 mil centímetros. 1 para 150 mil centímetros, resposta D.